Até quando você vai deixar o seu passado controlar o seu futuro? Até quando você vai dar poder para quem te feriu? Até quando vai viver preso numa dor que já deveria ter sido curada? Você vai conseguir superar o que tanto te paralisa. E essa nova semana é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer as pazes com o seu passado e parar de permitir que ele defina o futuro ou que defina como você se sente no dia de hoje. Chegou o seu dia, chegou o seu momento de se olhar no espelho e dizer: chega, a partir de hoje o meu passado não me condena mais. A partir de hoje eu posso e vou focar no presente. Vou viver o presente e cumprir o propósito de Deus para a minha vida hoje. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção, porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. O que no seu passado ainda te prende hoje? Qual é aquela ferida que você carrega? Aquela mágoa que você ainda não consegue soltar? Aquela pessoa que você não consegue perdoar? Talvez seja alguém que te traiu, que te abandonou, que te magoou profundamente. Talvez seja você mesmo, pelos erros que cometeu, pelas escolhas que fez, pelas oportunidades que perdeu. E você carrega isso todos os dias como uma mochila pesada nas costas, como uma corrente presa no tornozelo. E essa mochila te impede de correr. Essa corrente te impede de avançar. Sabe, existe uma verdade que muita gente não quer ouvir. Você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode voltar no tempo e desfazer a traição, o abandono, a injustiça. Você não pode apagar as palavras que foram ditas, as ações que foram feitas. O passado é imutável. Mas sabe o que você pode mudar? A forma como você se relaciona com ele. Você pode escolher se vai deixar o passado te definir ou se vai usar o passado como degrau para subir mais alto. E a chave para isso tem um nome: perdão. Mas antes que você feche o vídeo pensando assim, mais um falando de perdão, deixa eu te explicar o que perdão realmente é, porque tem muita confusão sobre isso. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Não é esquecer como se você pudesse apagar a memória. Não é dizer que está tudo bem quando não está. Perdão não é reconciliação obrigatória. Não é voltar a confiar em quem te traiu. Não é se colocar de novo numa situação de risco. Perdão não é fraqueza. Não é você sendo trouxa. Não é você deixando a pessoa sair impune. Perdão é uma decisão que você toma por você mesmo, não pela outra pessoa. Perdão é você decidir que não vai mais carregar o peso da mágoa, que não vai mais dar poder para quem te feriu, que não vai mais deixar a dor do passado roubar a paz do seu presente. Perdão é você dizendo: o que você fez me machucou, mas eu não vou deixar isso me destruir. Eu entrego essa dor a Deus e eu escolho seguir em frente. Deixa eu te contar uma história. Tem um homem que todos os dias acorda com raiva. Raiva de alguém que o traiu há anos. Ele pensa nessa pessoa, imagina conversas que nunca vai ter, revive a dor como se fosse ontem. Ele ensaia discursos, planeja vinganças que nunca vai executar.
Ele não percebe, mas essa raiva virou parte da identidade dele. Ele se tornou o homem traído, o homem que foi injustiçado. Ele conta a história da traição para qualquer um que queira ouvir, e até para quem não quer. Ele se alimenta da raiva, porque sem ela ele não sabe quem é. E enquanto ele vive preso nessa raiva, consumido por ela, a pessoa que o traiu seguiu em frente, está lá vivendo a vida dela, construindo novos relacionamentos, talvez nem se lembre mais do que fez. Ela está livre. Então quem está sendo punido? Quem está preso? Não é o traidor, é ele mesmo. Ele construiu a própria prisão, tijolo por tijolo de mágoa, e se trancou dentro e jogou a chave fora. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Talvez você esteja preso numa prisão onde você mesmo é o carcereiro. E a chave para sair dessa prisão está na sua mão, sempre esteve. Mas você tem medo de abrir a porta, porque você se acostumou com a dor, você se acostumou com a raiva. E no fundo, você acha que se perdoar, a pessoa que te feriu vai sair impune, vai vencer. Mas a verdade é o contrário. Enquanto você não perdoa, quem está perdendo é você. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. E não é uma ordem para beneficiar quem te feriu. É uma ordem para te libertar. Porque Deus sabe que a falta de perdão é um veneno que te destrói por dentro. Agora, eu sei que você está pensando, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe a dor que eu senti. E você tem razão, eu não sei. Mas eu sei que, independentemente do tamanho da dor, você tem uma escolha. Ou você deixa essa dor te destruir, ou você usa essa dor para te fortalecer. E a única forma de transformar a dor em força é através do perdão. Perdoar não significa que o que aconteceu foi certo. Não significa que você está concordando com a injustiça. Perdoar significa que você está entregando a situação nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, eu não vou mais carregar isso. Eu entrego essa dor a Ti. Eu confio que Tu farás justiça. Eu escolho a paz. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A mochila que pesava toneladas, de repente fica leve. A corrente que te prendia se quebra. Você respira fundo e percebe que você é livre. Livre para viver, livre para sonhar, livre para ser feliz. E a pessoa que te feriu? Ela não tem mais poder sobre você. Ela se torna irrelevante na sua história. Mas quem sabe a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. Você carrega a culpa dos seus erros, das suas falhas, das suas escolhas ruins. Você se pune todos os dias, se sabota, se diminui. Você olha no espelho e vê alguém que não pode receber amor, que não deve ser feliz e que não pode recomeçar. Você se tornou o seu próprio juiz, o seu próprio carrasco. E a sentença que você deu para si mesmo é perpétua. Viver para sempre na culpa, na vergonha, no arrependimento. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Deus já te perdoou. Jesus já pagou o preço pelos seus erros na cruz. Todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas escolhas ruins, Ele levou tudo isso sobre si. E quando Ele disse assim, está consumado, Ele quis dizer que está pago, está perdoado, está resolvido. Se Deus te perdoou,
Quem é você para não se perdoar? Se Deus te deu uma nova chance, quem é você para se negar essa chance? Perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. É reconhecer que você é humano, que você erra, mas que você pode aprender e crescer. É aceitar que o seu passado não define o seu futuro. É olhar no espelho e dizer assim: eu cometi erros, mas eu não sou meus erros. Eu falhei, mas eu não sou um fracasso. Eu escolho me perdoar. Eu escolho recomeçar. Eu escolho acreditar que Deus ainda tem planos para mim. Eu não voltarei a cometer os mesmos erros de antes, pois já aprendi com eles. Mas eu não preciso ficar paralisado por isso e posso viver. Sabe, uma das formas mais poderosas de curar as feridas do passado é através da reflexão e da conexão com Deus. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um momento de silêncio, de uma palavra de sabedoria que nos ajude a processar a dor e encontrar a paz. O poder transformador que a leitura tem na nossa vida é imenso. Um momento de leitura, de 10 minutos que seja, em silêncio, pode trazer muitos benefícios para a sua mente e para o seu coração. É por isso que eu quero te apresentar o e-book Devocional Minuto com Deus. O seu tempo é agora. São palavras diárias para quem quer ser diferente hoje, para quem quer viver os planos de Deus para a sua vida hoje. É um guia para te ajudar a ter um momento com Deus todos os dias, com uma palavra de fé, esperança e cura. E o melhor, é um e-book. Então, assim que você adquirir, você recebe no seu e-mail para baixar e ler aonde você quiser, no celular, no computador, no tablet. E custa apenas R$ 9,90. Isso mesmo, 365 mensagens, apenas R$ 9,90. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua jornada de cura e libertação diária. O link para adquirir está aqui na descrição do vídeo. Agora deixa eu te dar alguns passos práticos para fazer as pazes com o seu passado. Primeiro, identifique a ferida. Para de fingir que está tudo bem. Reconheça a dor. Dê nome a ela. Segundo, sinta a dor, mas não more nela. É normal a gente sentir raiva, tristeza, decepção, mas não deixe esses sentimentos te definirem. Terceiro, tome a decisão de perdoar. Não espere sentir vontade, porque a vontade pode nunca vir. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Quarto, entregue a situação a Deus. Ore, declare em voz alta: Senhor, eu perdoo fulano. Eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu escolho a paz. Quinto, se necessário, busque ajuda. Converse com alguém de confiança, um amigo, um terapeuta. Não tenha vergonha de pedir ajuda para se curar. E entenda isso, perdão é um processo, não um evento único. Pode ser que você precise perdoar a mesma pessoa várias vezes, até que a dor perca a força. Pode ser que você precise se lembrar todos os dias da sua decisão de perdoar. E está tudo bem. O importante é não desistir. O importante é continuar escolhendo a paz, a liberdade, a cura. Porque fazer as pazes com o passado nem tem a ver com o seu passado. É sobre o futuro. É sobre abrir espaço para coisas novas. Permitir que Deus escreva um novo capítulo na sua história. É sobre você finalmente viver a vida abundante que Deus planejou para você. Enquanto você está olhando para trás, chorando pelo que foi, você está perdendo o que está por vir. Enquanto você está preso na dor de ontem, você está desperdiçando as oportunidades de hoje. Deus tem coisas incríveis preparadas para você, mas você não vai conseguir receber com as mãos cheias de mágoa. Você precisa soltar o passado,
para poder agarrar o futuro. Então, hoje eu te convido a fazer uma escolha, a escolha de perdoar, a escolha de se libertar, de fazer as pazes com seu passado para poder viver o futuro extraordinário que te espera. Qual é aquela pessoa que você precisa perdoar hoje? Qual é aquele erro que você precisa deixar para trás? Não adie mais. Não espere o momento perfeito. O momento é agora. Feche os olhos, respira fundo e declare: eu perdoo. Eu me liberto. Eu escolho a paz. E escreve aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Declare isso, porque quando você declara, você se compromete. E quando você se compromete, Deus age. Que essa seja a sua declaração nesta semana e que você consiga avançar e que nunca mais volte a ser refém do passado. Você fez as pazes com o passado hoje, mas é importante que você nunca mais volte nele. A partir de hoje, siga em frente e se for cometer algum erro, pois você vai cometer, porque perfeito é só Deus, que seja por um descuido, que seja por um equívoco, que não seja um erro premeditado, mas nunca mais volte para os mesmos erros de sempre. Não tenha erros de estimação. Seja livre e viva a vida em abundância que Deus conquistou por você. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia. Senhor, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pela oportunidade de recomeçar, de me libertar, de fazer as pazes com o meu passado. Eu reconheço, Pai, que eu tenho carregado feridas, mágoas, dores que não são mais minhas para carregar. Hoje eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Eu perdoo quem me feriu. Não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço ser livre. Eu me perdoo pelos meus erros, porque tu já me perdoaste. Senhor, cura as minhas feridas, restaura a minha paz e me dá forças para viver o futuro que tu preparaste para mim. Que o meu passado não seja mais uma prisão, mas um testemunho do teu poder de transformação. Em nome de Jesus, amém. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Eu penso que muitas vezes é difícil para nós vivermos um dia de cada vez, porque os problemas vão se juntando e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntaram com os problemas do dia de hoje e ainda as preocupações com o futuro. Tudo isso se junta e forma uma grande bola de neve, na qual nós não conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os problemas de hoje e quais são os problemas que podem ou não afetar nosso futuro. Mas a verdade é que, se queremos viver uma vida mais saudável, se queremos nos sentir menos ansiosos e menos aflitos com tudo, precisamos encontrar equilíbrio e precisamos tentar viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente para aquelas que sofrem com ansiedade ou preocupações excessivas. A ansiedade é uma condição que pode afetar tanto a saúde mental quanto a física, e muitas vezes pode ser desencadeada pelo excesso de preocupações com o futuro, o passado ou o presente. Augusto Cury, autor de diversos livros sobre saúde mental, fala sobre a importância de aprendermos a gerir nossos pensamentos e emoções para termos uma vida mais equilibrada. Ele afirma que muitas vezes ficamos presos em nossos próprios pensamentos e acabamos nos sabotando, impedindo-nos de aproveitar o momento presente e viver um dia de cada vez. Um exemplo de alguém
que lutou contra a ansiedade e aprendeu a viver um dia de cada vez, lutando contra a autossabotagem, é a atriz Emma Stone, que interpretou a Cruella no filme Cruella e também ganhou um Oscar por sua interpretação em La La Land. Em uma entrevista, ela falou abertamente sobre sua batalha contra a ansiedade e como aprendeu a controlar seus pensamentos e emoções. Ela disse que costumava se preocupar muito com o futuro e com o que poderia dar errado, e sobre como ela poderia ser facilmente substituída por outras atrizes. Ela aprendeu a se concentrar no momento presente e em como poderia aproveitar aquele momento ao máximo. Ela também aprendeu a dar valor para as suas características que a tornavam única e começou a se tratar com mais generosidade e carinho. Pense em uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro como um estudante que está sempre preocupado em ter boas notas, conseguir um bom emprego, ter uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Por outro lado, uma pessoa que aprende a viver um dia de cada vez pode se concentrar em realizar as tarefas do momento presente, com mais atenção e dedicação, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Essa pessoa pode achar mais equilíbrio e satisfação em sua vida diária, sem que se sinta sobrecarregada com as pressões e preocupações do futuro. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, mesmo que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de defeitos. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com as suas próprias falhas, com as suas próprias imperfeições, quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, isso começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que elas vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida em que ela esteja, em qualquer experiência que ela esteja vivenciando. E uma outra estratégia para viver um dia de cada vez é a prática da atenção plena, também conhecida como mindfulness. A atenção plena é uma técnica que ajuda as pessoas a se concentrarem no momento presente, sem julgamento ou distração. Essa prática pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, além de melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. É importante lembrar que viver um dia de cada vez não significa ignorar o futuro ou negligenciar a importância de planejar e preparar-se para o futuro. É ter objetivos e metas a longo prazo,
mas sem deixar que essas preocupações afetem a qualidade de vida e a saúde mental no momento presente. Em resumo, viver um dia de cada vez pode ser um desafio, especialmente para aqueles que lutam com a ansiedade e a preocupação excessiva. Aprender a controlar os pensamentos e emoções, praticar a atenção plena e encontrar um equilíbrio entre as preocupações do futuro e as do presente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, os seus relacionamentos e a sua saúde mental. E a melhor parte disso tudo é que você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com a ajuda profissional através de pessoas ligadas à área da saúde mental. Você pode contar com a sua fé. Você pode contar com as pessoas à sua volta. E com certeza você pode contar também com esse canal. Todos os dias, entrando aqui, ouvindo as reflexões e aprendendo um pouco mais sobre essa coisa tão difícil, complicada, mas ao mesmo tempo maravilhosa e fascinante que nós chamamos de vida. Deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, se você ainda não for inscrito, pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação como esse aqui no seu YouTube. E para quem estiver comprometido com essa mudança, escreva aqui nos comentários: eu terei o controle. Isso é sobre você tomar as rédeas da sua própria mente. Porque se você não controlar a sua mente, ela vai te controlar. E isso não é exagero. É o que vem acontecendo com muita gente que vive cansada, ansiosa, agitada, mas nem sabe por quê. Então fica aqui comigo, porque talvez essa mensagem seja a chave que estava faltando para você virar o jogo aí dentro. Tem gente que não consegue desligar a mente nem quando deita para dormir. A cabeça continua a mil, pensando no que faz, no que falou, no que devia ter falado diferente. Lembrando de problemas, criando outros. A mente não para. E quando ela não para, o corpo cansa, o coração aperta e o dia seguinte já começa esgotado. Sabe o que é isso? Falta de domínio. Não é que você é fraco, é que você nunca aprendeu a treinar a sua atenção, a colocar a sua mente para trabalhar a seu favor, em vez de contra você. E aí vem um dos maiores enganos que nos ensinaram, que a gente precisa esvaziar a mente para se sentir em paz. Não, você não precisa esvaziar. Você precisa direcionar. E isso já é um alívio, porque tem gente que se frustra tentando ficar com a mente limpa, zerada, como se isso fosse possível. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. O que ela fala é sobre encher a mente com o que é bom. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: encham a mente de tudo o que é bom e merece elogio, tudo o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e decente. Ou seja, o segredo não é tirar tudo da mente, é trocar o foco. Você pode até estar cercado por problemas, mas se você aprende a redirecionar o pensamento, você muda a sua força interior. Sabe quando você está lavando a louça, mas a cabeça está resolvendo briga que nem aconteceu ainda? Quando você está tomando banho, mas o pensamento já está em tudo que pode dar errado amanhã? Pois é, a gente vive em 1000 lugares, menos no agora. E é por isso que o corpo vive cansado, a mente vive agitada e o coração vive ansioso. Agora imagina fazer diferente. Lavar a louça sentindo a água, prestando atenção na textura do prato, caminhar focando no som dos passos, comer pensando só na comida, sem celular, sem pensamento acelerado. Parece simples demais, mas é aí que está o segredo. Quando você direciona sua atenção para o momento presente, você começa a treinar sua mente.
Você ensina seu cérebro que é você quem manda. E isso, na linguagem da fé, se chama domínio próprio. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio não é controlar tudo ao seu redor. É saber onde você coloca sua atenção, onde você deixa seu pensamento repousar. Porque se você não dominar isso, é a sua mente que vai te dominar. Desde cedo você teve que dar conta de algumas coisas. Não dava tempo de parar. Era sempre um problema novo, uma expectativa para cumprir, um medo para esconder. E ninguém ensinou você a descansar de verdade. Ensinaram a produzir, a agradar, a evitar conflitos. Mas descansar, ninguém falou que era preciso. Então você aprendeu a engolir tudo calado. Engoliu o choro para não ser chamado de dramático. Engoliu a raiva para não parecer grosseiro. Engoliu o medo para não parecer fraco. Só que agora está tudo aí dentro, explodindo em forma de ansiedade, cansaço e insônia. Esse barulho na sua mente, ele tem história, tem nome, tem rosto, tem lembrança, mas tem jeito. E o primeiro passo não é lutar contra seus pensamentos, é redirecionar, é trazer sua atenção de volta para o agora. Filipenses 4, verso 8, nos ensina o seguinte: encham a mente de tudo o que é bom e merece elogio, tudo o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e decente. Se a sua mente não para, talvez ela só precise de novos lugares para visitar. Pensar é inevitável, mas você pode escolher no que pensar. Você não precisa esvaziar sua mente. Você precisa começar a escolher para onde ela vai. Enquanto você estiver lavando a louça, pensando numa briga de 5 dias atrás, sua mente vai continuar no passado. Enquanto estiver deitado, tentando dormir, mas revisando tudo que deu errado no dia, ela vai continuar acelerada. Enquanto estiver tentando conversar com alguém, mas pensando em 1000 problemas, você vai continuar se sentindo ausente, mesmo estando presente. Então, começa pequeno. Quando estiver comendo, coma, sente, mastigue devagar, olhe para a comida, agradeça. Quando estiver no banho, sinta a água, sinta a temperatura, o cheiro do sabonete. Parece uma coisa besta, mas é assim que começa o controle, voltando para o agora, com intenção. Jesus disse o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã, pois ele trará suas próprias preocupações. Isso é uma estratégia mental. É Jesus ensinando que, se você tentar viver tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, sua mente vai entrar em colapso. E é o que já está acontecendo com muita gente. Começa a perceber onde a sua mente está quando você não está prestando atenção. Tem uma coisa que acaba com a saúde mental, e é o hábito de se comparar com todo mundo, o tempo inteiro. Não é só ver a vida dos outros e se sentir para trás. É se olhar com dureza cada vez que alguém conquista algo. É se julgar em silêncio porque o outro parece mais bonito, mais produtivo, mais evoluído. Só que sabe qual é o problema disso? É que você está se medindo por uma régua que nunca vai te favorecer. Porque a comparação sempre te mostra o palco dos outros e o bastidor da sua vida. Você se esquece das suas vitórias, você ignora o tanto de coisas que já superou, porque sempre tem alguém indo mais rápido, e aí você se sente parado. Mas deixa eu te contar uma coisa: parar para respirar também é avanço. Às vezes, se recolher é o que salva.
O Salmo 139, verso 14 diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus não errou em você. Ele não estava distraído quando te desenhou. E Ele não espera que você seja cópia de ninguém. Você está exausto porque está tentando acompanhar um ritmo que não é o seu. Está se cobrando por resultados que não refletem a sua história. E está se esquecendo de que ninguém sabe o que você vive quando as luzes se apagam. Então, por favor, se compare menos e se enxergue mais. Tem gente que não consegue mais ouvir o próprio pensamento em silêncio, porque no fundo sabe que, se parar, vai ter que encarar tudo o que empurrou para debaixo do tapete. Vai ter que lembrar do que ouviu do pai, do que a mãe nunca disse. Vai ter que admitir que o casamento não está bem, que o trabalho que ela diz amar está sugando a alma dela faz tempo, que ela está tentando parecer forte, mas está quase explodindo por dentro. E aí ela se afoga no barulho, no feed, no vídeo, no stories, no áudio de 8 minutos, em qualquer coisa que distraia da verdade. Ela não quer enfrentar o que sente, ela só quer sobreviver até amanhã. Mas sobreviver não é viver. Você sente insônia? Tem dificuldade para dormir? Se sente solitário e precisa de algo que te acalme e faça você se sentir confortável? Nós vamos começar a fazer lives aqui durante a noite, de madrugada, para quem tem dificuldade para dormir. Se esse for o seu caso, acompanhe aqui com a gente. Às vezes, uma palavra certa, dita na hora certa, pode acalmar o que parece que não tem solução. Mas claro, se isso estiver muito frequente, se você estiver sem conseguir dormir por dias, por semanas, por favor, procure ajuda médica. A insônia pode ser sinal de muita coisa, e cuidar disso também é se amar. Você não é preguiçoso por não conseguir levantar da cama. Você não é fraco por chorar escondido. Você não é sem fé por sentir medo, dúvida, cansaço. Você é humano, e humanos precisam de pausa, precisam de colo, precisam de ar. Não se trata de vencer todo dia, se trata de não desistir, mesmo naqueles dias em que tudo em você quer sumir. E isso já é um milagre. Salmos 71, verso 20, diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes é difícil imaginar por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo, ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como uma enfermidade, uma separação, um desemprego, a morte de um filho, preocupações e medo? Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta: será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que então Ele não resolve os meus problemas? Não duvide do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos. E em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender então que as provações e as adversidades que estamos enfrentando fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E elas são para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Tem pessoas que, se não tivessem enfrentado um problema sério na família, como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento, não estariam hoje na presença de Deus. Tem situações que você está enfrentando que talvez só serão compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O salmista diz no capítulo 71 que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações restauraria a sua vida e o ergueria novamente. Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que sofremos. Paulo disse que a tribulação nos traz mais perseverança e experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que tiver que enfrentar nessa vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la, e que o Senhor nos daria livramento para que a pudéssemos suportar. Que a tua palavra se cumpra então na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades. Derrama do teu amor e da tua misericórdia sobre essa família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sobre essa palavra, eu quero falar com você sobre mudanças. Muitas vezes nós passamos por mudanças em nossa vida de uma maneira planejada. É quando nós mesmos vemos uma situação e resolvemos planejar uma mudança em função de uma necessidade. Essas mudanças são fáceis de aceitar, porque nós nos preparamos e fomos nós mesmos que as provocamos. Mas existem mudanças que Deus permite que aconteçam na nossa vida, que parece que chegam nos atropelando. Elas vêm quando não estamos preparados e chegam de uma forma tão rápida que não temos tempo de nos adaptar. E quando nos damos conta, nós já não somos mais os mesmos, não estamos na mesma situação ou no mesmo lugar. Resta para nós tentarmos nos adaptar a um novo contexto. A mudança pode ocasionar em nós duas coisas. A primeira é quando nós não aceitamos e tentamos resistir a ela. Isso geralmente acontece porque nós não queremos mudar, embora Deus já tenha determinado a mudança. A outra, que é um pouco mais complicada, é quando nós fazemos um plano de mudar, mas o Senhor provoca outras mudanças acima dos nossos planos. Ou seja, nós planejamos uma coisa, mas Deus impede. Ficamos frustrados, impossibilitados de executar o que nós tínhamos preparado e ainda temos que enfrentar uma adaptação a uma mudança que nós não estávamos esperando. Mas Deus faz tudo para corrigir os nossos caminhos, porque o Senhor enxerga à frente de tudo. Enquanto nós enxergamos as circunstâncias que nos cercam, Deus enxerga além disso. Ele vê o nosso futuro. E se Ele permite uma mudança, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quando lemos a história de José, por exemplo, percebemos que ele passou por várias situações terríveis para que chegasse a ser governador do Egito, a fim de abençoar o povo de Israel. Se você está passando por uma mudança na sua vida e está difícil de entender o que Deus está fazendo, eu peço a você uma coisa: descanse no Senhor, descanse sobre essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que quando nós te amamos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve, que tem enfrentado um tempo de mudanças na sua vida. Que o Senhor possa confortar esse coração, para que essa mudança não venha tirar o seu sono e nem tirar a sua paz. Deus,
Eu oro pelas mudanças em relação ao emprego, em relação ao local onde ele mora, em relação ao ministério. Talvez ele quis avançar e o Senhor disse: espera. Mudanças no relacionamento, mudanças talvez em função de uma enfermidade que acometeu essa pessoa e a deixou paralisada. Não importa, que o Senhor possa trazer paz a esse coração, para que ele aceite e veja a tua mão em tudo o que está acontecendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18 dizem assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós não temos a compreensão exata do plano de Deus para a nossa vida, dependemos das circunstâncias para nos sentirmos bem. E quando vêm as lutas e as tribulações, nos sentimos incapazes de lidar com os nossos problemas. O apóstolo Paulo pediu a Deus que desse aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação. E ele também orou para que o coração deles fosse iluminado, para que conhecessem a esperança para a qual Deus os havia chamado e a grandeza do poder de Deus, que está disponível para aqueles que nele creem. Somente quando passamos a entender que a nossa vida é passageira e que Deus está preparando grandes coisas para nós na eternidade, é que vamos conseguir vencer os nossos dias. Talvez você esteja sofrendo por causa de uma situação da qual você perdeu o controle. As coisas chegaram a um ponto em que não há mais o que fazer e você percebe que aos poucos os seus sonhos estão sendo destruídos, pois você tem experimentado fracasso em várias áreas da sua vida. O desespero tomou conta do seu espírito e você perdeu a alegria de viver diante de tudo isso. Que Deus hoje renove a sua fé e te encha de esperança. Que através do Espírito Santo você receba a sabedoria e a revelação no pleno conhecimento do Senhor. Tudo o que precisamos para sermos bem-sucedidos é ter Deus ao nosso lado. Não é a quantidade de dinheiro que temos no banco, não é a educação que adquirimos, nem as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Um dos nomes de Deus citados na Bíblia é El Shaddai, o Deus provedor. Ele vai nos dar tudo o que precisamos. O seu sofrimento e as suas lutas não são eternos. O seu deserto vai passar. Deus nos conhece e sabe quais são as nossas limitações. Ele conhece a sua dor, sabe de tudo o que você já suportou, do que você está passando nesse momento e de tudo o que vai acontecer no seu futuro. Ainda que você não veja saída, Deus abrirá as portas onde elas não existem. E enquanto as portas não se abrirem, o Senhor te dará força, sabedoria e paciência para que você conduza tudo da melhor maneira. Eu quero orar por você. Senhor, tem momentos na nossa vida em que não temos mais força para orar. As lutas, as adversidades e o sofrimento tiraram a nossa esperança. E tudo o que conseguimos sentir é a dor e o desespero diante de problemas que estamos enfrentando. Renova a nossa visão, Senhor. Aquieta o nosso coração através da revelação dos teus propósitos e nos dê a sabedoria necessária para passarmos por esse deserto que temos enfrentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar,
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor. Como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença e, movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados, e por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós, que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado, que as coisas que conquistamos foram com muito esforço, ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila, quando achávamos que seríamos os primeiros. Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos, as crises financeiras e conjugais que enfrentamos, a luta para concluir nossa faculdade, tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute.